Vamos hoje fazer uma coisa bem simples aqui, né, para começar essa primeira parte aqui, né? Eu gostei desse negócio de quebrar a gravação do vídeo, fica mais organizado, né? Bom, deixa eu ir aqui pro PT, colocar aqui a agenda, né? É, vamos lá. A gente viu lá a busca de dados mais, quando você coloca um conjunto de coordenadas, né? E aí tem aqui o trouxe para hoje assim, pô, vamos melhorar aquilo, né? Então, como é que a gente dá uma refinada na busca e também aumenta, né? Já vou explicar aqui o que é isso, tá bom? Então, vamos falar da primeira coisa, que é a ordenação dos resultados. Quando você usa aquele parâmetro de busca, que é o nearby, aquela URL, né? Que é o nearby, né? Então, você está dando uma coordenada geográfica e você vai procurar lugares ali perto. Você tem dois jeitos de fazer essa busca, né? Por popularidade, popularity, que é o padrão, né? Então, se você não diz que é diferente, os resultados vão ser elencados por popularidade, né? Então, assim, como é que é essa popularidade? Bom, meio caixa preta, mas lugares mais conhecidos, mais avaliados, mais clicados lá dentro do Google Maps, né? Ou distance, né? Aí autoexplicativo, que é a distância em relação ao ponto que você deu como referência. Para a gente entender bem isso daqui, vamos fazer um teste aqui com um conjunto de coordenadas para ver o que sai, tá bom? Então, eu vou sair daqui, vou lá no meu RStudio, tá? Bom, estou aqui ó, com o meu... Tá cheio de umas tabelas aqui que eu estava mexendo, mas basicamente tem aqui, ó. Eu fiz uma tabelinha aqui com duas coordenadas, tá bom? Essa data frame coordenadas, tem aí aqui minha chave API e eu já criei o objeto aqui, URL, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Onde é que a gente vai colocar os parâmetros, tá? Para fazer isso. Então, lembra, né? Tá usando funções daqueles pacotes, né? HTTR, do BPL, YR aqui, né? Tinha deixado até aqui no script que eu deixei disponível para vocês. Tem o JSONLite também aqui para usar, né? Vamos lá, aqui. Tudo bem. Então, primeiro carregar os pacotes aí para ficar tudo bonitinho. Criei o objeto URL, tá? Que é HTTP e tal. Você vê aqui o search nearby. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou até pegar o track que já estava, a requisição que a gente fez no passado, né? Então, lembrando, né? Quando você vai mandar montar o corpo de requisição, né? Então, vamos lá jogar no R aqui. Estou entendendo. Está criando uma lista, aí include types, tipo de estabelecimento, e aqui você vai passar como parâmetro, né, a restrição de localização, que é a combinação de latitude e longitude e um raio para busca. Bom, nesse script aqui que eu deixei para vocês, antes tinha que criar os tipos de estabelecimento, objeto latitude, objeto longitude, e assim vai. Bom, vamos fazer isso aqui rapidinho, então. Então, tipo estabelecimento igual. Vou colocar o quê? School ou restaurante? Vamos colocar restaurante, que aí acho que vai dar para ver bem essa questão da popularidade e distância, tá? Então, criei aqui o meu tipo de estabelecimento. Latitude, tá? Eu vou criar aqui, vai ser igual a minha DF coordenadas, latitude. Eu vou usar o segundo registro dessa coordenada, tá bom? Então, 2, e eu vou criar aqui o long, projeto long, que vai ser a longitude, que vai ser a minha DF coordenadas, longitude, o 2, tá bom?
Então, criei aqui latitude e longitude, falta um raio busca. Vou colocar 10 mil, tá bom? 10 mil metros aqui de raio busca. Tá bom. Vou pegar aqui, ó, então, mesma sequência de script que a gente fez na aula passada, né? Então, criando aqui o corpo da requisição, tipo estabelecimento, latitude, tal, raio busca, tá, acho que está tudo criado aqui, não vai dar nenhum problema. Então, logo depois, criei o corpo, vou fazer a requisição, né? Tá, comando response, o post aqui, foi, muito bem, né? Deu certo, status aqui 200, né? Agora transformar esses resultados aqui, aqueles objetos, né? Então, vai ter o conteúdo da resposta, depois transforma aqui o JSON numa coisa que é interpretada. Muito bem. Olha só. Aqui, ó. Parece objeto lista, né? Aí vai ter essa data frame aqui com 20 linhas, uma cacetada de coluna, né? Vem aquele monte de coisa. E 11 lugares que foram listados aqui. Rua da Cantareira, Avenida Paulista, não sei, não tinha grande lugar. E olha só, né? Rating aqui 4.5, 4.4. Né? Eu não dei nenhum parâmetro para ele, né? Aí, ó, olha só, User Rating Count aqui, olha a quantidade de avaliações que esses lugares tiveram, né? Tem lugar aqui, meu, com 190.946 avaliações. Muita coisa, né? Muita coisa, né? Que lugar que é esse? É o primeiro resultado da busca. O Mercadão de São Paulo, né? A Rua da Cantareira 306. Você vê Primary Type aqui, ó, Market e tal. Então, que lugares que ele trouxe aqui, né? Ó, como eu lembro que eu deixei aqui, lembro o campinho pronto lá embaixo para a gente ver o nome do lugar, né? Cadê aqui? Como é que era? Ele estava aqui. Hum, dele. Cadê? Cadê? Aqui, né? Ó, é uma data frame dados aqui, né? E eu criei, então, aqui, ó, uma data frame, estimação dados, popularidade, tá bom? Vai ser uma data frame do meu resultado com o display name tag, formatted address, tá bom? Deu certo? Olha então meus dados de popularidade, né? É o mercado municipal, o Mac1000, né? Lá da Avenida Paulista, Centro de Tradições Nordestinas, Padaria Bela Paulista, Bob Esponja Burger e Restaurante, Barbacoa, Hotel Unique, Família Mancini, Palácio Tangará. Então, esses foram os lugares aqui que ele me listou, né? Vila Country, Casa de Francisco, a Casa do Porco, Taverna Medieval, olha só, né? O Estadão, Playboy, né? Figueira Rubaiá. Qual o critério, então, para ele colocar esses lugares? Foi a popularidade. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Ó, eu vou mudar um pouquinho aqui a coisa. Eu vou, para a gente ficar com a coisa bem, bem na nossa cara, então eu estou criando aqui um novo corpo de requisição que eu vou chamar de Body 2 aqui, né? Então, o que vai ser? Mesma coisa, ó. Include types, tipo de estabelecimento, criando uma lista, latitude, longitude, o raio é o raio da busca, tá lá, e aqui, ó, tem um novo parâmetro, né? Esse rank preference igual a distância, né? Distance, tem que escrever maiúsculo assim mesmo, é padrão, né? Ó, vou criar, então, esse corpo 2 aqui. E aí, eu vou criar
agora eu vou fazer a minha requisição, né? E vai ser, eu vou chamar ela de, vou criar tudo como se fosse objeto 2 aqui para a gente ficar com a coisa, né? Não pode esquecer, né? Opa, qual que é o corpo? Pode 2, né, meu? Aqui, epa, né? Vamos ver. Pode, acho que é isso, né? Só ajustar isso aí. Tudo bem, o resto tudo continua igual. Tá bom. Esse 2. Deu certo? Aparentemente deu. Tá? Muito bem. Aí agora vamos processar os resultados. Então, de novo, né, fazendo tudo, criando objetinhos separados aqui. Ó. Então, a resposta 2 é o quê? Função content, só que não é mais o response, é o response 2, meus parâmetros para transformar em texto. Tá? É isso aí. E depois o JSON aqui 2, né, que a gente vai nomear, tá? Result 2. Muito bem. Então, só foi mudando ali a lógica do que foi. A única coisa que estava mudada aqui é o ranking, né? Para transformar não mais em popularidade e sim em distância. Vamos ver. E aí, né? Ó, eu vou até copiar lá ó, o código aqui, ó. Então, vou criar aqui uma data frame para a gente comparar, para ficar mais fácil. Então, não vai ser mais dados popularidade, vai ser dados distância. Vai ser, qual vai ser uma data frame aqui, né? Result JSON 2, né? Vou mudar aqui tudo para 2, né? Não sei se está dando para ver aí, fica meio pequenininho, mas tudo bem. Se não der, é porque deu certo, dados de distância. Pronto, tá aqui. Então, 20 variáveis. Quer dizer, 20 observações, 2 variáveis. Vamos ver se mudou a coisa. Olha só, né? Olha como mudou, cara. Olha a ordenação das coisas. Me gusta pizza, lá cura, lá restaurante, recantos, frigo e forno food, lá galega, Monte Verde pizzaria, pitanga, empório, tal. Mudou radicalmente, né? Mesma busca, só o único ajuste ali foi em vez da popularidade, agora por distância, né? KDL e tal, não sei o quê. Aí, cara, onde é que era essa latitude e longitude aqui que você colocou, professor? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente ter a noção aqui. Essa latitude e longitude eu peguei daqui, ó, Praça Pôr do Sol, sabe? Que é ali na meio Vila Madalena, sei lá, coisa e tal. Então, ó, coloquei esse negócio aqui. Agora, ó, vamos fazer mais ou menos a coisa aqui, ó. Praça, eu tô com a página aqui, vou pesquisar restaurante aqui, né? Ó. Vou ver se a coisa aparece. Ah, não, tem que estar mais perto lá, né? Assim, Praça, Pôr do Sol, restaurantes, né? Deixa eu ver. Agora, ó, Lacura, Olívio, Kebab, Baião, vamos colocar aqui, né? Ó, tá? Então, esses lugares aqui, será que eles estão ali na nossa busca? Estou gravando aqui, a coisa tá. A coisa mais perto deveria ser o Me Gusta Pizza. Vamos ver aqui, né? Ó. Praça Pôr do Sol. Vou colocar Praça Pôr do Sol. Vamos colocar rotas aqui, né? Rotas, vai a pé. Não é do meu local, cara. Não é do meu local. É aqui, Praça Pôr do Sol. Me Gusta, é esse o negócio? O nome do negócio? Me Gusta Pizza, né? Tudo bem. É isso? Rua dos. Vou botar o endereço, ó. Rua dos. A Cris não tá entendendo o que eu tô querendo lá, né? Ó. Ah, ó, pertinho, ó.
400 metros, né? Então, ó, Praça Pôr do Sol até o cara aqui, ó, que deve ser, ó, esse lugarzinho aqui, teoricamente, é onde tem a tal da pizza, Rua dos Macunis, 614, esse lugar aqui que está identificado lá como coisa. Vamos ver esse Lacura, Rua Urânia, né? Ó, Urânia 201. Será que dá para copiar assim? Vamos pesquisar aqui também. Ah, também ali pertinho, ó. Tá? Também ele está falando que o lugar é aqui, né? Então, meu, vamos ver se é aí mesmo, né? Coisa que deve estar no restaurante. É isso? É isso? Acho que é. Não, né? Eu tinha colocado assim, né? É isso aí, urânio. Beleza, né? Aí depois tinha esse Lagalega aqui, né? Ó, aparece lá também, não aparece? Só Lagalega, urânio 146, um pouquinho mais para frente, né? Então, meu, quando eu dou a distância, fica muito mais organizado, né? Então, assim, eu realmente estou fazendo uma busca ali que delimita um pouco melhor o padrão de resultado que vem, tá bom? Então, aí eu vou deixar esse script aqui, né, atualizado aqui, ó, com o corpo da requisição, com essa adição aqui, que é o rank preference igual a distance, né? Para sempre que for fazer a busca é bom, né? Acho que faz sentido, já que você está colocando um lugar, colocar por distância a ordem do resultado, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto aí com mais uma dica aí de refinamento da busca, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Gravar e transcrever, parou. Até logo, gente. Começando aqui, eu coloquei, né, fiz a primeira parte lá de refinamento de busca, elencando os resultados de busca por distância, né, e não por popularidade. Vamos ver agora mais um refinamento que precisa ser interessado num mapeamento mais massivo, por assim dizer, né? Deixa eu aqui para o meu PowerPoint. Beleza, aqui. Isso que a gente viu ontem, né? A situação da distância como parâmetro. E agora a gente vai ver o seguinte, né? Cara, e se você quiser, a gente viu que só tem 20 resultados de busca, né? Mas, meu, dá para trazer mais para uma determinada busca, mais resultados? Então, se você estiver fazendo ali você pode querer 50 estabelecimentos, 40 tal, enfim. Só abrir a janela aqui, está um pouco mais fresco. Muito bem. Então, se você quiser mais resultados na sua busca, você tem que mudar a sua URL, né? Você não vai mais usar aquela requisição que é o nearby, né? Então, assim, não é lugares próximos, mas sim você tem que fazer uma requisição aqui que é a search text. Ela permite que você também inclua critérios de localização, como latitude e longitude, tá? Então, não vai mudar muito a coisa, mas tem essas regrinhas que são meio chatas. Como que funciona para você acessar mais resultados? É uma coisa um pouco complicada, tá? Vou fazer bem no passo a passo aqui, para a gente ver. Eu vou lá na documentação do Google aqui, ó. Eu deixei essa coisa aqui, ó. Estou aqui, né, no Places API New. Aí, lembra o Overview? A gente estava usando lá o Nearby Search. Agora eu vou usar aqui o Text Search. Olha só. Você pode especificar, quando você está formando lá o tal do corpo da busca, um tamanho de página, né? Então, aqui, ó, use o parâmetro page size para especificar um número de retorno, né? Então, você pode colocar 5, 10, 15, 20. E tem essa coisa aqui, ó,
the next page token parameter, né? Então, isso daqui, quando você vai buscar lá, ele permite que você use esse tal next page token para buscas subsequentes. O que isso quer dizer? Está escrito aqui, o next page token parameter que vem na resposta, quando você faz uma requisição, proporciona um token que você pode usar em chamadas, né, subsequentes para acessar novas páginas de resultados. Então, vamos ver como é que esse negócio aparece aqui, tá? Então, eu vou lá no R agora com já um script de apoio aqui que eu deixei meio pronto, mas vamos lá. Então, tudo vai começar ali com eu criando meu objeto agora, que vai ser a URL, só que nesse novo parâmetro, né, que é o search text, não é mais o nearby. Então, vou colocar aqui, em URL, criei o objetinho aqui, URL, que ele tem esse novo valor aqui, search text. Eu estou aqui, com a tabelinha de coordenadas, tal, estou com a chave de API, eu estou com esses objetos aqui já prontos, tá? Latitude, longitude, eu vou remover esse next page token aqui, está fazendo um teste. Mas vamos lá, então criei a URL, ela está aqui agora, e esses vão ser os parâmetros da minha busca aqui, tá? Então, uma latitude, longitude, que eu tirei dessa tabela coordenadas aqui, que é da primeira linha de coordenadas aqui, tá bom? E eu estou determinando um raio, aí o tipo de estabelecimento school, tá bom? Vamos lá, olha só. Igualzinho, tá bom? Então, eu vou primeiro criar aqui um corpo de busca, tá? Então, chamando esse corpo, esse objeto aqui, criando o objeto, o body, que é estou criando ele com uma lista, né? E aqui com todos os padrões aqui que a documentação do Google me exige, tá? Olha só, a localização aqui entra com todo essa formulação aqui, né? Então, a localização eu estou criando uma lista que tem que delimitar uma busca em círculo, pode ser um retângulo, pode ser uma determinada zona, tem várias formas de você determinar, quer ver? Vamos até ali quando você vai para a restrição de uma área, quer ver? Location bias, né? Então, você pode colocar uma restrição ou um location bias, né? O que é isso? São formas ali de você delimitar uma determinada localização para a sua busca, tá bom? E a gente está fazendo essa lógica aqui, né, de criar um círculo, né? Então, uma área ali a partir de um determinado ponto. Você pode colocar uma restrição, né? Que é um pouco mais... você pode colocar um quadrado, enfim, são outras formas aqui de você delimitar o que você vai fazer, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui no R. Muito bem. Então, estou criando aqui o meu corpo da busca, tá bom? Veja que eu estou colocando aqui, né, a minha preferência de ranqueamento por distância, tá? Uma outra coisa que eu vi que é bom colocar esse language code igual PTBR, tá? Que aí os resultados vêm em português, né? Lembra que a gente acessou uma busca que veio em inglês, né? Então, assim, você garante que os resultados vão vir em português, tá bom? Então, tá aqui, o objetinho criado, text query, né? School, tal, tem todos esses parâmetros aqui que vão ser usados quando eu fizer lá o comando post, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o meu processar a resposta, que vai ser o comando post, né? Aqui, que vai usar a minha URL, o corpo de busca vai ser igual esse objeto, o body que eu criei, convertido para o formato do JSON aqui,
que é para que a coisa compreenda os formatos. Então, deixa eu criar aqui esse objeto, vou criar a resposta, vamos ver se ele deu certo, né? Deu certo, né? Ó, lembra, ver aqui, código 200 é sinal que deu certo. Então, o URL tinha aqui todos os parâmetros, aí vamos converter agora essa resposta, acessando os resultados. 2 passinhos, né? Então, o resultado, né? Processa a resposta, e depois você vai processar esse processamento da resposta. Muito bem, olha só. Nada de novo aqui em toda essa lógica, muito igual ao que já deixei aí em vídeo anterior. Agora, vamos abrir esse objeto aqui, ó, result.json, que é onde está a nossa tabelinha, né? Lembra? Deixa eu clicar ele aqui, ele vai abrir. Olha só, ele não tem apenas o places aqui dentro, né, ó, com os resultados, tá vendo? Mesma coisa, né? Veio todas as coisas, endereço, tal, aparentemente, né, a busca por distância funcionou, né? Então, estou dando bem a coordenada lá da FATEC Sebrae, procurando escolas ali ao redor. Olha como tá, deu Alameda Norte, depois a Cleveland, Glet, Angélica, Rua dos Italianos, Praça Marechal Deodoro, o Rua Imaculada Conceição, Albuquerque Lins, está vendo que as coisas estão sempre um pouco saindo dali, mas aparentemente a coisa funcionou bem, né? Vamos acreditar, né? Tá bom? Olha só, agora vamos olhar então para esse objeto, né? Eu vou voltar aqui, ó, o result JSON. Eu tinha acessado aqui os resultados que vieram. Então ele tem, né? Aqui, ó, uma série de coisas dentro dele. Uma das coisas que tem, você vai ver aqui, ó. Então ele vem com esse places, né, dentro, e ele vem aqui, ó, cara, olha só, com um tal next page token, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então, result som, olha só, next page token, tá bom? Ele vai ser um campo de caractere gigante, olha só, vai parecer o Matrix, né, ó. Então, é uma sequência enorme aqui de caractere, tá bom? Posso até criar um objeto dele, quer ver? Vou criar assim, next page igual esse result JSON next page token, né? Você vai ver aqui, ó, ele virou aqui, ó, um objeto next page, essa sequência enorme de caracteres aqui, ó. Olha só que legal que fica. Então, para que serve isso, né? Serve para o seguinte: se eu quiser acessar as novas, os próximos 20 resultados da minha busca, ali, considerando esse ponto central, eu tenho que fornecer agora essa chavezinha aqui, numa nova busca, entendeu? Então, é isso que agora a gente vai fazer, para você garantir que você não está deixando apenas uma busca muito restrita, né, só com 20 resultados, pode querer muito mais. Então, agora tudo que vai fazer é colocar aqui uma certa lógica para usar este parâmetro numa nova busca, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí para fazer isso, mas entendeu, né? E lembre-se, né, é muito importante, na busca nearby que está usando, não vem mais de 20 resultados. Ela traz uma página só, uma consultação. Então, se você quer fazer uma busca mais ampla, precisa usar esse novo formato aqui, que é o text, tá bom? É isso, né? Deixa eu voltar aqui e vou parar a minha gravação, né? Gravar e transcrever, para a gravação. Já voltamos. Está funcionando aqui a gravação. Sempre olho aqui para a transcrição. Começou. Bom, voltando aqui,
conforme o programado, fazer, então, esse daquele tema aqui de refinar a busca, você usar o page token, né? A gente fez um teste lá no vídeo aqui que está emendado nesse, né? Se a edição der certo, onde a gente localiza o tal do page token, ela está lá no resultado da busca, ele vem identificado lá. Muito bem. Agora, como é que você usa isso, né? Você usa isso, vou colocar a tela cheia, né? Bem melhor, né? Como é que você usa o page token, né? Após fazer uma requisição inicial, você vai utilizar aquele código que a busca trouxe, né? Que essa consulta trouxe, para fazer uma nova busca, né? E essa nova busca, todos aqueles parâmetros que você cria lá no corpo da requisição, eles têm que estar exatamente iguais, né? Tem que estar iguaizinhos à busca daquele que trouxe aquele token, deixando isso bem claro, né? O corpo, né? Ele está montado dessa forma aqui, né? Eu estou aqui da esquerda, né? Então, é uma lista, então, text query é um objeto texto busca, aí tem o location bias, que tem latitude, longitude, etc., o raio, aí você quer ver os resultados ordenados por distância, vindo na língua portuguesa do Brasil, padrão Brasil, aí aqui, né, included type, tipo de estabelecimento, e esse strict type filtering, né, true, quando você deixa esse included type restrito, né, que você está restringindo as buscas para um determinado tipo de estabelecimento, você tem que colocar esse outro parâmetro aqui, né, que essa restrição ela é verdadeira. E como é que você faz a requisição da próxima página, né, de registros, né? A mesma coisa, você vê, eu copiei e colei aqui, só que aí você vai adicionar um novo parâmetro, que é esse page token igual. Aí eu coloquei aqui, né, o objeto next page, e esse objeto next page é um objeto que eu criei lá com aquele código, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma consulta dessa, do início ao fim, no passo a passo, tá? Eu deixei o script aqui pronto e eu vou colocando e vendo os resultados e tal, tá bom? Vamos lá, né? Bom, então, qual vai ser esse passo a passo, tá? Vou explicar aqui um pouquinho antes. Criar a criação dos parâmetros de busca, né? Então, todos aqueles objetos lá, o raio, o texto de referência, o tipo de estabelecimento, etc. e tal. Aí, latitude, longitude, tal, ordenação por distância. Depois, a gente vai fazer a consulta e armazenar os page tokens, tá? Eu vou fazer isso para vocês verem ali o código vindo e aparecendo, tá bom? E aí, depois, eu vou fazer a mesma coisa utilizando o page token como parâmetro, tá bom? Na documentação do Google, né, aqui no Place Types e tal, nessa nova aqui eu não achei, mas o máximo que ele traz de registros por consulta é 20, sendo que ele traz no máximo 3 consultas, 3 páginas por consulta. Então, a primeira, aí você precisa de um page token para acessar a segunda, e essa segunda também traz um page token que você acessa a terceira página. Então, para cada consulta que você faz, utilizando aqui, sempre bom lembrar, o text search, né? Você traz até 3 páginas de registros de 20 registros cada. Então, totalizando ali 60 registros de busca por parâmetro de consulta. Tá? Ficou meio complicado, mas deu para entender. Muito bem, então agora eu vou lá no meu R, tá bom? Então, aqui estou no R. Tudo que tem aqui nesse ambiente, tá? Essa tabelinha de coordenadas, ó, lá com as coordenadas latitude e longitude das 3 FATECs lá, que eu fiz aí uma das aulas atrás, eu criei essa tabela aqui ao vivo, né? Vamos dizer assim. E aqui o meu código de API, tá? Essa API nova aqui. Muito bem, e agora vamos começar, né? Então, vamos começar criando os parâmetros de busca, né? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, vamos criar os parâmetros. Primeira coisa, o objeto URL, né? Então, cada jeito de buscar, você precisa lá dizer essa URL.
a gente está usando a search text. Tudo bem. Agora, eu vou criar aqui, né, ó, dois objetos que tem um pouco a ver com o outro, né? Então, esse texto de busca, eu estou criando ele com o valor de cinema, tá bom? Tá? E o tipo de estabelecimento, eu estou colocando aqui Movie Theater. De onde eu tirei isso? Bom, quando você especifica um tipo de lugar, ele tem que estar especificado igualzinho aqui nessa tabela da documentação da API, né? Então, ó, lembra, a gente viu isso um tempinho atrás aí, né? Karaokê é legal. Então, eu vou pesquisar aqui cinemas, tá bom? Movie Theater, muito bem. Vamos ver aí quais os cinemas que aparecem quando a gente faz a busca, tá bom? E aqui o meu raio busca, né? Então, o tipo de estabelecimento já foi criado. E vou criar aqui o meu raio de busca também. Tá tudo bonitinho? Tá certo. Agora, ó, então, tudo criado aqui. Eu vou fazer uma coisa agora que vai ser importante. O que eu vou fazer? Eu vou criar duas colunas nessa tabela de coordenadas para armazenar os page tokens que eu vou receber da minha consulta, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui, ó, assim, né? Eu deixei já a coisa pronta aqui, ó. Então, primeira coluna que eu vou criar, coordenadas, page token 1, ó, já apareceu aqui, tá bom? Eu criei ele como se fosse um campinho branco, né? Ó, porque depois a gente vai colocar uma coisa aí. E vou criar a segunda coluna ali, ó, tá bom? A gente vê a coisa sendo preenchida aí. Muito bem. Então, agora eu vou criar esse negócio aqui, Field Mask. Tá? O que é essa Field Mask? Lembra quando a gente estava usando lá Vou até voltar no PowerPoint aqui, ó. No PowerPoint, não, eu quero ir na apresentação, né? Ó, não é aqui não vai estar. Não vai estar. Mas tudo bem. A hora que isso for aparecer, eu comento, tá bom? O que eu vou fazer agora? Quando estou criando esse objeto aqui que se chama Field Mask, tá bom? O que é isso, tá? Lembra quando vinha aquela tabela de resultados, vinha uma cacetada de campo, um monte. Aqui eu estou fazendo assim a recomendação do próprio Google de você não ficar consultando muito dado que você não precisa. Isso deixa a coisa mais lenta, né? Você ficar buscando um monte de dados que você não precisa, deixa a tua rotina mais lenta e também, vamos dizer, vai pagar mais caro, né? Porque você está consultando um monte de informação que você não precisa, né? Então, vamos gastar tempo só com a informação aqui, né? Isso daqui, ó, de novo, né? Vou lá na documentação do Google para a gente entender isso. Cadê aqui? Place types, vou voltar. Place types new, user API, cadê? New, cadê a text search aqui? Aqui, ó. Né? O que eu estava falando aqui para lembrar? Aqui, ó. Field Mask. Né? Então, eu vou... Tá? O que é essa Field Mask, né? Então, você vai passar quais dados você quer de volta. Lembra que a gente, nas outras aulas, né? Eu sempre estava usando um asterisco como Field Mask, que ele traz tudo, né? Mas agora eu vou especificar quais dados eu tenho que trazer. Eu dei uma apanhada aqui, quando eu fui fazer isso, porque quando você cria esse objeto, né? E aí eu vou voltar lá no R aqui, ó, com o meu script, todos esses nomes aqui, ó, né? Isso aqui é nome de campo que você está importando, né? Place.id, places.displayName, places, não sei o que lá. Eles têm que estar aqui sem nenhum espaço entre eles, né? Com a vírgula, só com a vírgula entre todos os nomes e tal.
Vou criar um objeto aqui já, tá? Então, e aí, ó, você tem uma ideia, né? Ó, aqui, quando você está criando a máscara de retorno, você pode colocar todos esses parâmetros que você quer de volta, né? E aqui, ó, Next Page Token é um deles, tá bom? Então, tem o ID, o nome, tal, o endereço formatado, tal, um monte de coisa, né? Primary type, isso, tem um monte de coisa aqui que você pode ver. Você vê, putz, ó, aqueles regular opening hours, né? Então, aquela tabela de horários que o lugar funciona ou não, price level, price range, putz, aqui você pode, olha, né, isso aqui, esse lugar tem banheiro, deve ser, né? Enfim, um monte de coisa aqui. Já criei aqui com ID, o nome, o endereço formatado, a localização, esse location aqui traz as coordenadas, né, latitude e longitude, aí tem types, né, quais são os tipos do estabelecimento lá que ele tem cadastrado, o rating, user rating count, né, quantas avaliações, e o next page token. Bem pra caramba, mas tudo bem. Aí, vamos lá, né, vou criar aqui a minha estrutura para receber os resultados dessa busca, né, que eu estou chamando aqui de resultado final, uma data frame vazia. Então, e importante carregar os pacotes que vão fazer parte aqui das minhas rotinas, né? Tá bom? Então, o HTTR, o deploy e o JSON Live. Muito bem. Tá? Agora, estou colocando aqui, né, no script que eu deixo de exemplo, não esquece de criar o objeto com o código da sua API lá. Muito bem. Aí, eu vou colocar essa rotina aqui, né, ó, dentro do meu for. Bom, eu vou copiar ela aqui e aí eu explico ela lá quando eu for passando aqui. Coloquei, tá bom? Talvez seja melhor explicar ela aqui no TXT, né? Fica mais fácil de ver, né? Então, como é que começa todo esse script, né? Bom, para e entre, né? Então, criando essa variável i para ser o indexador da minha busca, e entre anyRow coordenadas, então, o número de linhas que tem na minha coordenadas, eu poderia aqui escrever, né? 3, é a mesma coisa, né? Porque são 3 linhas nessa tabela de coordenadas. Então, entre 1 e 3, o que vai fazer aqui? Vai criar um objeto lat, que é igual às coordenadas de latitude, igual da linha da coluna. O long, coordenadas de longitude, igual lá à linha da coluna, não, a linha da tabela. Né? Então, eu vou criando esse parâmetro de latitude e longitude para cada requisição que eu for fazer. Aí tem aqui, montar o corpo da requisição, criando um objeto body, tal, que é a lista, então a junção de um monte de coisa aqui, que vai ser text query, né? Igual ao meu objeto texto busca. O que é o meu texto busca? Cinema, né? Aí, location bias, né? Então, o parâmetro de localização, seguindo aqui o padrão que tem que seguir lá, latitude é igual ao meu objeto lat, longitude igual ao meu objeto long, o radius, né? O raio é igual ao meu objeto raio busca, está criado lá, tudo bem. Aí, os parâmetros da busca. Ordenar por distância, a linguagem português-Brasil, aí include type, o tipo de estabelecimento, criado lá igual os tipos de estabelecimento que o Google reconhece, então, Movie Theater, e, cadê aqui? Estou usando esse parâmetro aqui, né, ou se eu estou usando include type restringindo, eu tenho que preencher strict type filtering igual true. Muito bem. Aí, criei o corpo da requisição, vou fazer a requisição, criando essa resposta, né, o response. A requisição usa a URL, né, que é o text search. Como corpo da requisição,
você está convertendo no formato do JSON esse objeto body que está lá em cima, né, com todos os parâmetros de busca, tudo bem, está usando aqui, ó, a minha chave API nova, que chama API nova, e, ó, field mask, antes a gente estava colocando sempre o asterisco aqui, não, agora estou colocando field mask, você vai ver como vai vir menos coisa, tá bom? Depois disso, aqueles passos, processar a resposta, então, primeiro transforma, né, no formato texto, depois pega esse JSON aí e transforma numa coisa que a gente consiga compreender, tá bom? Joia. Então, aqui era basicamente onde a gente estava fazendo as coisas. Tá? Aí foi o seguinte, né? Se tiver resultado, né, eu tenho um if aqui para verificar. Se existir, né, porque essa consulta aqui, né, lembra, tem um objeto lá, né, dentro desse, um objeto não, uma lista, né, esse objeto JSON aqui, ele é uma lista, né, com várias coisas dentro, e tem lá uma data frame, né, que é o places, né, que são a lista do que foi carregado na busca. Então ele vai conferir, ó, se o places existe aqui, né, então isso aqui é igual, né, se esse parâmetro places existe dentro desse objeto, então eu vou pegar os dados, eu vou criar aqui, ó, uma tabela que eu vou chamar de dados. Esse dados é o quê? Uma data frame, que é os campos que estão lá dentro do objeto result JSON. Places ID, né? Places display name.text. Eu peguei aqui, fui o result, place format address e assim vamos, tá bom? E aqui, logo depois disso, faço duas coisas. Não, pego lá na minha data frame esqueleto, né, que é esse resultado final, esse comando aqui, o bind rows, que ele faz? Ele, né, cola embaixo do resultado final o que está nesse objeto dados que eu criei, tá bom? E aí, por fim, o que eu vou fazer? Olha só, né? Deixei aqui o comentário. Armazeno page token na tabela de coordenadas. O que é? Coordenadas, page token 1i, ou seja, aquele primeiro campo vazio lá da minha coordenada, eu quero que ele seja igual ao result JSON next page token, né? Lembra que é assim que ele aparece lá. No final da minha rotina, eu faço o quê? Deleto o meu corpo, a minha resposta, o resultado JSON e essa tabela dados aqui. Por que eu estou deletando esses termos? Porque a rotina vai rodar e aí vai ser criado um novo corpo com um novo parâmetro lá, que a latitude e longitude vai mudar, e assim por diante. Por que eu removo o dados? Senão, cada vez que ele colocar no resultado final, ele vai duplicando, enfim, né? Vou remover. Tá bom. Então, eu colei tudo isso aqui, né? Comentei todo o script, agora eu vou fazer o quê? Rezar para dar certo, né? Porque nunca se sabe. Oremos. Foi. Como é que eu sei que deu certo? Olha só, cada coordenada de busca traz 20 resultados, né? Então, o meu resultado final foi carregado, então, com 60 observações, 20 de cada coordenada. O meu I, né? Essa minha rotina, chegou até 3, né? E, mais importante, olha o page token aqui. Opa! Então, agora, se eu quiser acessar a próxima página de resultados de cada uma dessas coordenadas, é só eu colocar isso aqui no corpo da minha requisição também, entendeu? Vamos fazer isso? E olha como os resultados ficaram melhor, né, cara? Ó, tabela do resultado final, ó, só place ID, o nome do lugar, o endereço, né? O rating, usei rating count, e aí o location traz latitude e longitude. Bem mais organizado, né? Não preciso ficar olhando aquele monte
monte de dados, né? Então, os primeiros 20 registros vão estar lá na FATEC Sebrae, né, que é a primeira linha da coisa, né? E depois vai estar, imagino eu, qual que é a tabela de coordenadas? De coordenadas está ordenada como FATEC Sebrae, FATEC Barueri. Então, o resultado final lá do registro 21 deve estar alguma coisa lá de Barueri, né? Ó. Formato da address, aqui, ó, 21 é esse, Barueri e São Paulo, é isso aí, tá vendo? Então, Cinépolis, Papel Center, isso aí, muito bem. Vamos rodar agora a consulta utilizando os page tokens, né? Já deixei aqui, antes eu vou deletar esse meu objeto i, tá bom? Ó, que ele criou aqui. Deletar por quê? Porque quando eu dou um for i entre não sei o que lá, se ele está com 3, ele só vai rodar o 3, entendeu? Então ele precisa ser criado novo agora, tá bom? Então, para i entre não sei o que lá, o que mudou aqui, ó? Estou utilizando aqui, ó, além da latitude e longitude para cada coordenada, estou criando um objetinho next page igual coordenadas page token 1, o i, mesma linha, entendeu? Só isso que mudou. O resto, meu, tudo igual. Tudo igual, a não ser aqui no corpo da requisição, page token igual next page. Muito bem. Vou copiar e colar aqui, o resto é mesma coisa, mesma lógica, tal. Um, dois e pesar sempre, né? Estou revisando aí. Tá. Deu certo, hein? Olha lá, 120 observações. E vamos ver nas coordenadas se veio page token lá para eu fazer a terceira busca, ó. Page token. Opa, tem aqui. Então vou fazer. Já deixei pronto também, né? Agora page token 2. Opa, tenho que remover o i aqui. Tudo bem. E aí eu vou colocar tudo de novo. Já está aqui no S-Page, né, com a segunda coluna aqui de page tokens. Tudo certinho. Feed mestre, isso tudo. Tá bom. Eu resolvi deixar aqui, ó. Vai ver. Essa última parte. Então vamos lá. Se der certo, vai dar 180 observações. Tá bom. Ó, eu deixei lá dentro do meu loop, eu não apaguei o último result JSON. Por quê? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? Esse objeto, né? Ele está sem o page token, ó. Tá vendo? Ele não tem o page token. Por quê? Ele já é a terceira página de busca, então ele não tem mais um quarto registro, tá bom? Então, meu, isso aqui, ó, matou 180 aqui, registros. É possível, tá, que tenha resultados repetidos, tá bom? Por quê? Cara, você está ampliando a busca, né? É possível que a coordenada de um serviu em embalo lá com a coordenada do outro, ampliando o raio, etc. E tal. É possível que tenha registros duplicados, sim, tá bom? Mas é só limpar, né? Então aqui, ó, poxa, né? Olha só, cara, né? Tudo bonitinho, meu. Olha só. Tem duplicado, sim. Aqui, ó, no 105, o Reag Belas Artes, eu lembro de ter visto ele aqui logo no comecinho, perto da FATEC Sebrae. Como você vai pegando outras páginas, né? Você vê, tá repetido. Mas tudo bem. Então, ó, muito bem, né? Pô, legal isso daqui. Então é isso, meu. Olha só que bacana. Assim, de busca desses dados, esses dados gerais aqui, matou tudo, né? Matou tudo. Aí, próximo vídeo aí, eu vou soltando agora aí aos poucos, como é que a gente trata essas informações, constrói os mapinhas, sabe? Então, é isso aí. Bom, deixa eu voltar aqui para o Teams, para a gravação. E é isso. Atenção, hein? Atenção.
Eu vou sair da apresentação aqui. Tá? 3h20 aqui no meu horário. Tá bom, vou deixar aqui. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Tentem reproduzir aí, tá? Lembrando, hein, meu? Lembrando, cara, código deu pau, não sei o que lá. Tudo isso daqui é case sensitive, né? Ou seja, o que é maiúsculo ou minúsculo importa, entendeu? Se você estiver preenchendo lá, por exemplo, o corpo da tua requisição, né? Isso daqui, por exemplo, vou dar um exemplo desse aqui. Você colocou, né? O corpo aqui da requisição vai ser o meu objeto body. Se colocar isso assim, né? Fudeu, já não vai funcionar, entendeu? O strict type filtering, né? Eu apanhei para conseguir fazer essa restrição de local funcionar, porque tinha preenchido assim, ó, em maiúsculo. E, cara, não é maiúsculo, é minúsculo no parâmetro que o Google tem que receber. Então, cara, apanhei demais até encontrar esse erro, isso é um erro bobo, mas é assim que é, né? Então, é isso aí, galera. Vou para a gravação, agora é verdade esse bilhete. Mais opções, agora vamos escrever para a gravação. Até logo, pessoal.